ideia é que vocês, né, pelo que a gente conversou, né, Dai, que vocês consigam se apropriar do fluxo do programa, justamente para repassar para os agentes que eles consigam aplicar ali na ponta. Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela, porque aí vai ficar mais fácil para eu mostrando os slides de acordo com o que significa cada etapa do programa. E aí fiquem à vontade, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade, se eu não for clara, ou se ficar com alguma dúvida. E aí eu vou pedir uma gentileza, tá? Daí se eu for muito extensa, me breca justamente para a gente não ficar muito preso em determinados pontos, tudo bem? Combinado, tudo bem. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui a apresentação. Eu vou colocar na tela cheia, e aí vocês me falem, por favor, se vocês estão vendo, né, melhor dizendo. Eu estou. Vocês estão vendo a apresentação? Não, PowerPoint detectou que para... Vejo isso também. Ah, então só um minutinho. Vamos fechar aqui de novo. Acho que estendeu a tela. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, né? Problemas técnicos. Gente, para não ficar com a tela estendida, qual o comando que eu dou mesmo? Só uma ajuda aqui, por favor. Acho que eu estendi sem querer. Vocês sabem de cabeça? Mari, eu não sei. Não sei a Dai, se ela some... sabe. Desculpa, eu não ouvi, Mari. Imagina, Dai, imagina, você sabe de cabeça qual tecla qual atalho aqui no teclado eu clico para não estender a tela? Eu acho que eu cliquei alguma coisa sem querer. Que estranho. Não, é Deixa eu ver aqui. F8. Deixa eu ver. Não foi, só um minutinho, tá, gente? É com emoção. Sim. Ah, faz parte. Então não tem graça. Ah, que senão fica muito fácil. Vou ver aqui rapidinho, peraí. Se você não quiser colocar no módulo apresentação também, não tem problema. Aqui ia ficar bem mais fácil. É que ia ficar bem melhor para vocês terem uma ideia. É rapidinho. Vou atrasar 5 minutinhos aí, mas eu compenso, prometo. Ó, Windows P, achei aqui. Ah, acho que agora vai, hein? Agora vai. Que acho que fica melhor para a gente ter uma ideia aqui do... Ó, então deixa eu já... Agora vocês... Deixa eu aqui, voltar lá. Acho que agora vai, hein? Agora vai. Agora vai. Vocês estão vendo? Tá indo. Calma. Tá indo? Tá indo. Tô pensando aqui. Foi? Tá indo. Não tô vendo no módulo de apresentação ainda não, mas eu tô vendo a sua tela. Mas tá vendo o slide? Mas tá vendo, né? Estamos. Tá, então peraí, módulo de apresentação. Tantã. Foi? Para mim ainda não. Não? Agora sim. Todo Agora mundo tá vendo, então. aparecendo. Epa, Todo mundo vendo? consegui. Tudo certinho? Mari, tudo certinho, Tô eu tô aqui, vendo. então vamos lá. Eu tô vendo Então, vamos também, Dai. Tá, qualquer coisa eu vou pedir uma gentileza. Aí vocês me interrompam, por favor, com a fala, porque como no Teams não fica aqui no bate-papo, eu tô com uma tela só, aí é só abrir o microfone, tá bom? Então vamos lá, gente. Tranquilo. Pedro, Aqui você tá vendo, Pedro? Acho que tá. Para mim Tudo tá bem. tudo certo aqui. Então, beleza. Então, aqui a gente tem uma pequena apresentação do programa Guiar, né? Então, como eu adiantei para vocês, surgiu oficialmente fazendo parte do portfólio de produtos do Sebrae a partir de fevereiro deste ano, né? Da onde que foi a ideia?
No 0800, a gente observou que o cliente que era atendido, seja pelo telefone, seja pelo chat, seja pelas redes sociais, a gente dava uma orientação, um direcionamento, mas não tinha uma evolução. Então, por exemplo, o cliente, quero abrir uma empresa, preciso melhorar os meus resultados, a gente fazia um mapeamento, só que não acompanhava. O que aconteceu com aquele cliente depois? Então, pensando nessa estrutura, a gente desenvolveu, criou o programa Guiar, justamente no sentido de acompanhar a evolução dos nossos clientes de maneira remota. Então, esse é o diferencial. Então, a gente sentou com a nossa unidade de gestão de produtos, desenhou justamente o programa Guiar em duas frentes. Nós temos uma frente de kits, onde tem uma imersão, onde o cliente ele participa de cursos, e cada curso ele é apresentado uma atividade, e essa atividade ele tem uma devolutiva, que é o contato com o nosso mentor, né, que é o que a gente chama de programa de mentoria, que é o nosso especialista em determinada área. No momento, a gente não está rodando o kit, então eu vou mostrar aqui para vocês a nossa outra versão do programa Guiar, que é o atendimento individualizado, que é uma mentoria de 30 minutos, separada em alguns temas de gestão, com o objetivo de justamente orientar e aconselhar os empreendedores, tá? E os empresários do nosso ramo aí, que é a micro e pequena empresa. Então, o gatilho desse programa é justamente de inspiração e de desenvolvimento técnico em gestão, e de fato a diferença é que ele consegue fazer isso de maneira remota. E aí a gente observou que com a pandemia o nome de mentoria acabou ganhando muito mais repercussão, né? Então a gente viu outros programas, nem só no Sebrae, com esse nome de mentoria, que acabaram sendo aplicados. Por quê? Porque mentor, a gente tem aí, que é uma expressão que lá atrás era muito utilizada principalmente para a vida pessoal. Então eu preciso me desenvolver pessoalmente, até para ganhar melhores áreas de crescimento na minha vida pessoal, mas também profissional. E aí o Sebrae, já alinhado com essas expectativas de mercado, já começou a ter esse olhar, né? Porque o mentor ele vai fazer o papel daquele profissional que traz também o conhecimento de vida pessoal, mas traz principalmente conhecimento técnico em planejamento, em marketing, em finanças. Então, a ideia é uma troca com o cliente, é uma troca baseada em experiências profissionais e pessoais. Aí vocês vão me perguntar, mas experiências pessoais? Sim, porque muito do que os nossos especialistas vivenciam, até mesmo na questão de consumo, de compra, isso tudo faz uma diferença enorme na hora de orientar o empreendedor, né? E a gente tem percebido isso na prática, porque o nosso cliente fala, nossa, é interessante esse olhar, né, esse ponto de vista também, de eu me colocar como um cliente, para que eu consiga conhecer melhor o meu mercado e direcionar aí de acordo com a necessidade da minha empresa. Então, é por isso que a gente se apropriou do termo mentoria, tá? E aí, por que da origem do nome guiar? Porque a gente espera que esse programa ele seja, de fato, um guia de orientação urgente, porque o empreendedor ele realmente precisa de resultados rápidos. Então, claro que é necessário um acompanhamento, mas a gente tem que ter algo que seja aplicável de forma interativa. Por que interativa? Porque se não tiver essa interatividade, nós não teremos aí a troca de mentoria. E é uma ação justamente para gerar um resultado. Um resultado para quem? Para o nosso cliente em primeiro lugar, para que ele consiga se apropriar da orientação, coloque em prática e almeje e alcance os seus resultados. Mas também, pessoal, um resultado para o Sebrae, porque em relação às nossas metas internas, nós estamos cada vez mais trabalhando com resultado finalístico, de aumento de produtividade, de engajamento para o cliente se formalizar e melhorar os seus índices. Então, uma coisa se comunica à outra em relação ao programa Guiar. Por isso, até eu destaquei aqui a parte do cliente, né? O que se espera de benefícios, que é fornecer o conhecimento e a melhora do processo de aprendizagem do empreendedor. Então, a gente está muito pautado também na parte comportamental e educacional e proporcionar fontes de apoio e incentivo para a resolução de problemas de gestão e inovação.
tá? A gente tem também esse direcionamento para a inovação, até por conta do perfil do nosso cliente, né? Um cliente que tem ainda um pouco receio de inovar, porque acha que inovação é algo distante. Ah, eu sou microempresa, inovar vai requerer muito dinheiro, muito tempo? Não. Então, depende muito aí da empresa e dos galhos que ele possa explorar. E até com a pandemia a gente tem tido bastante resultado em relação a essa troca com o nosso cliente. Aqui no outro slide, pessoal, eu coloquei o nosso público-alvo. A gente trabalha não só com microempresa, empresa de pequeno porte, que eu sei que é o foco do programa, o Sebrae na sua empresa, mas a gente trabalha também com potencial empresário e com microempreendedor individual. E eu vou detalhar aqui um pouquinho para vocês os temas. Então, lembra lá no início que eu comentei que a gente tinha, ou melhor, tem um formato de kits, não vou abordar agora porque não está em operação, vou falar só dessa mentoria individual. Então, são 30 minutos pautado, né, de conversa, nesse momento apenas telefone, a gente está até estudando um pouco mais para frente essa troca utilizando também aí a videochamada, mas por enquanto é telefone. E aí os atendimentos, eles possuem essa respectiva orientação técnica, como eu falei, mas como é que é o fluxo, né? Como é que eu vou dar uma mentoria no escuro? O cliente liga no 0800, fala que precisa melhorar as vendas, eu aplico a mentoria? Não, não é assim. O cliente ele entra em contato conosco, né? E aí a gente faz um processo de anamnese para verificar primeiramente qual que é a necessidade dele, uma vez que não só a Central, mas o Sebrae como um todo tem uma infinidade de produtos em seu portfólio. Então, esse processo de anamnese é muito importante para que nós possamos ofertar o programa Guiar se realmente necessário for. Então, essa oferta, né, o Guiar, nesse atendimento de 30 minutos, ele é bem objetivo e ele tem um antecedente. Para participar, o cliente ele é convidado a fazer uma atividade, e aí vocês vão sentir até um pouco de similaridade com o Sebrae na sua empresa em relação às atividades, né, a entrega da ferramenta que os agentes estão entregando, porque a gente tem uma premissa que de fato é parecida, né? Vou explicar melhor aqui para vocês, né? Então, o que que acontece? O cliente entra em contato, a gente faz a anamnese. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sou microempresa, preciso melhorar as minhas vendas. Aí eu faço um pequeno briefing, né? Vou verificar o que que o cliente já faz em termos de controle ali de planejamento de vendas, se ele tem a segmentação de mercado ou não. É um mapeamento que quem faz é o atendimento N2 da central. O que que é o atendimento N2? É a nossa central própria. Isso eu acredito que é importante ressaltar com vocês, pelo seguinte, a central tem um atendimento terceirizado, que a gente chama de N1, então os clientes quando ligam no 0800 passam por essa triagem, digamos que seria um atendimento mais básico de informação, de inscrição também, e aí nós temos uma transferência para a rota N2, que é a equipe própria, que é uma equipe que já faz uma orientação mais aprofundada, inclusive aplica aí a nossa mentoria de 30 minutos. Então, essa anamnese, ela é feita de fato no nosso nível N2, tá? Tem toda já uma orientação técnica, um direcionamento. Aí o nosso especialista, ele observa, legal, você não faz aí um controle de vendas, não sabe exatamente quem é o seu cliente. Olha, o Sebrae tem um programa de mentoria, que é o programa Guiar, que é um programa que vai te orientar a colocar no papel a sua gestão em termos de marketing, para que a gente consiga ter dados e insumos para analisar e te ajudar a colocar em prática uma estratégia que possa te ajudar a aumentar as vendas. Por que isso? Porque existem inúmeras estratégias e cada negócio tem a sua particularidade. Então, a gente precisa que você participe através de uma ferramenta para que o nosso mentor conheça melhor
né, a sua empresa, as suas particularidades, e assim discuta aí com vocês algumas alternativas de mercado. Ou seja, nessa anamnese, a gente já procura direcionar o nosso cliente para a parte de contrapartida. A mentoria, ela acontece se o cliente estiver predisposto, literalmente, a participar, né? A gente precisa que ele faça uma atividade de acordo com a mentoria que for ser agendada, para que essa atividade seja o nosso instrumento de análise. E aí, a partir dessa construção, o nosso mentor, que é o especialista do N2, vai conseguir explorar questões de acordo com o tema de gestão que o empreendedor precisará de orientação no momento. Tá? Então, essa seria a nossa viés. Tá? E aí, como é que funciona? Eu vou até mudar aqui de tela, que acho que fica legal para mostrar um pouco do fluxo. Né? Então, ele entra em contato, né? Receptivo N2, equipe própria, regimentação, anamnese. Aí a gente vai para a parte do agendamento. A gente agenda e dispara um material de acordo com a mentoria. E quais são as mentorias? O que a gente tem hoje no momento? Nós temos a mentoria de planejamento, que aborda a ferramenta Canvas. Daqui a pouco eu vou detalhar cada uma para vocês. A gente tem a mentoria de inovação, que é pautada para plano de ação. Temos a de marketing, plano de promoção, a outra gerador de persona, e temos a de finanças, que trabalha com estrutura de custos e com uma DRE simplificada, né? Então, a gente dispara aí a nossa atividade de acordo com o agendamento. E qual que é o cuidado também da nossa central própria? Não adianta eu fazer um agendamento para amanhã. A gente sabe que o nosso empreendedor, ele precisa de tempo para colocar essas informações no papel, porque a maioria, se tem esses dados, não tem organizado. Então, a gente tem também todo esse cuidado, né, para engajar o nosso cliente, né, para que ele se sinta de fato compromissado e verifique o resultado prático e finalístico que ele vai alcançar uma vez que participar. Né? Então, feito isso, a gente agenda, a gente tenta aí dar como intervalo, no mínimo, uns 3 dias, só que tudo isso é muito pautado no diálogo, né? A gente literalmente questiona o cliente, verifica a disponibilidade de tempo, para que ele possa aproveitar, né, o tempo e nos entregar. A premissa é que ele envie a atividade até um dia antes do agendamento. Né? E como é que ele encaminha essa atividade? Nós temos 2 canais de recebimento. Nós temos o nosso WhatsApp, o 3177-4600. Aí eu já até, como dica, deixo esse pedido para vocês, né, para anotarem esse número. E também uma outra forma de envio da atividade através da caixa de e-mail do programa Guiar. A gente tem uma caixa exclusiva, que é programa guiar@sebraesp.com.br. Por quê? Porque nós estamos já em desenvolvimento com a unidade até de produtos para ter uma ferramenta de ambiente virtual de aprendizagem, pela qual a gente consiga unificar todo esse processo de envio, de entrega, mas enquanto essa parceria, né, não resulta nesse ambiente virtual, nós estamos trabalhando pelo WhatsApp e também por e-mail. Por que o WhatsApp? Porque a gente, né, lembra que eu comentei que ano passado a gente fez pilotos, né? Ótimos resultados. É um cliente, a micro e pequena empresa, o MEI, o potencial empresário, nosso cliente, ele está muito no digital que é literalmente o dedo no celular. Né? Então, essa facilidade de conexão, assim, a gente observou que faz uma diferença gritante, então a gente não quis simplesmente deixar e-mail, não. E-mail ou WhatsApp, o cliente vai escolher de acordo com a sua comodidade, né? Então, ele nos encaminha essa tarefa até um dia antes, e aí nós temos uma escala. Quem está na escala do atendimento já sabe, obviamente, então ele fica monitorando a caixa de e-mail do programa Guiar, e quem está na escala das redes faz a distribuição das atividades oriundas pelo nosso WhatsApp. E aí é questão de análise mesmo, né? O especialista, né, digamos, o nosso mentor, ele recebe, ele já tem o histórico de atendimento do cliente no RAI e, com base ali na atividade, ele já vai fazer, digamos, um raio-x para ligar para o cliente e
ter literalmente essa troca em linha para realizar a nossa mentoria. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Tá bom. Pode tocar, tá ótimo. Obrigada, Mari. Imagina, eu que agradeço. Então, vamos agora falar um pouco da parte prática. Então, só retomando aqui, primeiramente, mentoria planejamento, ferramenta Canvas. Coloquei um print para facilitar da nossa atividade. Então, aqui a gente tem o quadro de modelo de negócios, que é o Canvas, os 9 blocos. Então, o cliente ele recebe essa atividade por e-mail, né? Para fazer o preenchimento. E para quem que é indicado o Canvas? A maior parte dos nossos clientes, para essa mentoria, é para quem ainda deseja empreender. Então, a maioria é pessoa física, mas tem muitos já empresários que procuram essa mentoria. Por quê? Eu acabei de me formalizar, mas eu nunca parei para fazer uma análise de mercado, eu não tenho ainda a minha proposta de valor bem definida. Então, a gente observa, de acordo com a anamnese, que o cliente ele está, digamos, um passo atrás, que ele ainda precisa coletar essas informações, ou melhor ainda, que ele precisa organizar esses dados. Então, volta também para aquela questão até habitual do nosso empreendedor, organização, planejamento, né? Já vai ali para a operação e a maioria acaba pulando essa etapa. Então, pode ser que um empresário participe, sim, dessa mentoria. Ele recebe essa atividade assim, crua? Não. Na anamnese, é papel de quem estiver ali para agendar, fazer essa explicação, fazer todo o processo, para que o cliente, quando receba, simplesmente não receba com aquela sensação, tá, que bonito, o que eu faço com isso? Não. Então, ele já tem um recebimento pautado numa explicação, só que a gente também dispara material de apoio, vai no e-mail um passo a passo, né? Justamente para que a gente consiga finalizar a ligação, né, o contato telefônico, também com a parte do envio dessa atividade para que ele possa preencher. E algo bem simples também, a gente pautou aqui no visual para não assustar o cliente, tem explicação aqui para ele nos devolver os canais, sempre frisando. Aí aqui eu coloquei só um resuminho, né, em relação a essa mentoria, que as ideias representadas nos 9 blocos do Canvas formam essa conceitualização do negócio, ou seja, a forma como se irá operar e gerar valor ao mercado, definindo principais fluxos e processos, permitindo uma análise e visualização do modelo de atuação no mercado. O objetivo é fazer com que o empreendedor avalie a aplicabilidade da sua ideia de negócio, certo? Aqui, tudo bem, gente? Ouvi um barulhinho? Não, tudo bem. Tá. Tranquilo. Tudo bem, qualquer coisa. Então, assim, eu vou passar bem rápido aqui para não prender muito, aí depois a gente abre para perguntas. Eu acredito que seja viável também em relação com o que vocês vão aplicar no programa Sebrae na sua empresa. Essa outra mentoria, a gente até classifica como inovação, planejamento também, que é justamente o plano de ação. Então, aqui, essa mentoria ela foi inclusive criada no início da pandemia, para dar um direcionamento para o empresário que estava literalmente à deriva, né? A pandemia aí pegou todo mundo, né? Não digo de surpresa, mas para o nosso pequeno empreendedor, eu acredito que de alguma forma tenha sido de surpresa por conta da característica da maioria empreender sozinha, né? Não ter alguns controles e ter literalmente que se adaptar para não fechar as portas. Então, pensando nesse cenário, a gente falou, bom, é o melhor momento de dar uma mentoria voltada para a organização das informações da empresa, para que o empreendedor consiga inovar. Aí, voltando ao que eu já disse também, né? Com aquele receio, poxa, eu tenho que inovar, mas o que é inovar? Não, vamos lá, né? O que a sua empresa precisa? Se adaptar ou criar literalmente algo do zero, né? Então, a gente foi explorando essa nova realidade, o que todo mundo passou a chamar de novo normal, para direcionar essa mentoria. Então, o empreendedor que entrava em contato, né? Eu falo muito 0800, tá, pessoal? Que, de fato, é a maior parte dos nossos clientes
de agendamento de mentoria, mas tem também a parcela que já entra em contato direto pelo WhatsApp, pelo nosso chat. Temos também, eventualmente, algumas demandas pelas redes sociais também. Aí, claro que a gente adequa aí a linguagem e a escrita para a oferta e explicação do produto. Mas voltando aqui, aí o empreendedor entrava em contato com o Sebrae, nossa, e agora eu preciso aí me adequar, vender, utilizar as redes sociais, o que que eu faço? Bom, a gente dava orientação e falava o seguinte, bom, vamos organizar a casa? Então, para isso, a gente tem aqui uma planilha, então, assim, é uma adaptação do 5W2H, que a gente fez com o objetivo do cliente ter aquele momento de colocar no papel informações, segmento da empresa, a necessidade emergencial, quais as ações de venda, divulgação, entrega do produto, serviço que a empresa estava realizando, o que o cliente precisava naquele momento, o que o cliente compra e poderia comprar, e o que ele, no caso empreendedor, pretendia implementar, e o status, acompanhamento. Então, a ideia aqui é que ele colocasse as informações, nos enviasse, aí o mentor faz aquela análise para verificar a principal dor e onde ele pode, né, estudar estratégias de mercado para se reinventar, para se adaptar e manter aí a sua empresa funcionando com um plano de ação. Então, esse plano de ação, na verdade, ele servia de atividade para a gente conhecer melhor ainda a dor do cliente e depois, no final, servia como uma continuidade para ele continuar literalmente organizando as informações e cronometrando ali as suas metas e o tempo e estratégias para alcançar o resultado. Essa foi a ideia dessa mentoria. Aí eu coloquei também de novo aqui um resuminho, né, permite que o empreendedor analise a necessidade da empresa versus a necessidade do cliente, para que possa assim inovar de maneira pontual para estabilizar suas vendas e melhor gerir os resultados do negócio, através do preenchimento do plano de ação, conseguirá pensar em possíveis estratégias e analisar oportunidades até então não exploradas e que poderão fazer a diferença do negócio. E aqui, particularmente, o legal dessa mentoria é que também tem o intuito de trazer o nosso cliente para a realidade, porque com a crise você precisa vender, divulgar nas redes sociais, mas como é a sua capacidade produtiva, operacional? Então, sempre com esse olhar, né? O que eu preciso de acordo com o segmento, minhas características de clientes, mas também de acordo com a sua estrutura, para que a estratégia, o canal de vendas ou até mesmo de gestão financeira possa ser aí melhor aproveitado. Tudo bem? Então, vamos para a próxima. Aqui a gente tem a mentoria de plano de promoção. Então, muitos clientes, né? Preciso aumentar minhas vendas, eu tenho aqui uma definição de mercado, mas eu não vejo o resultado. Tá. Por que não vê o resultado? Então, é a mesma coisa, né? A gente entrega como ferramenta essa planilha para o cliente alocar as informações em relação à parte de propaganda, marketing direto e plano de promoção, para ele organizar, né, a ação, a mídia de divulgação, o que ele tem feito. Então, aqui também é bem pontual, ele coloca as ações que ele tem realizado e quando ele nos entrega, o mentor ele consegue fazer essa análise. Poxa, mas você coloca aqui esse canal de distribuição nesse espaço de tempo, mas você já verificou o custo, né? Você reparou que o custo que tem te dado não está fazendo jus à conversão? A questão aqui é um passo atrás também. Você está polarizando para inúmeros segmentos, né? Você já pensou aí em definir o seu público-alvo? Então, claro que também aqui a gente segue a mesma premissa de anamnese para verificar se essa mentoria de fato era mais oportuna no momento que o empreendedor nos contatou. Então, aqui a gente tem que essa mentoria, essa exploração do plano de promoção é para auxiliar a planejar as ações de promoção que o empreendedor pretende realizar. Então, aqui a gente pede para ele colocar o que ele tem feito e o que também já está digamos, na mira para ele colocar em prática. Isso ajuda o mentor a fazer um balanço
do que tem sido viável ou não. Aí, pessoal, também é válido dizer a vocês que a mentoria não tem uma característica de dizer certo ou errado. A gente dá evidências. E, de acordo com alguns depoimentos de clientes, isso também achei muito bacana que nós estamos acompanhando, poxa, só o fato de eu parar um minuto, colocar essas informações, eu já consegui, de alguma forma, pensar no meu negócio. E é essa questão, essa correria, não ter o tempo de organização, e aí ele coloca esses dados, ele já tem essa reflexão, e aí quando ele bate, digamos, o martelo com o nosso mentor, ele fala, poxa, eu não tinha parado para pensar nisso antes. Então, quando a gente escuta do cliente essa frase é muito gratificante. Eu não tinha parado para pensar nisso antes. Olha, então eu vou analisar, né, com base no que você me orientou, eu vou colocar em prática e vou mensurar, acompanhar aí os resultados para agir antes também do final, né? A gente volta muito aí para o ciclo PDCA também nas mentorias, tá? E aí, só retomando, através desta mentoria, o empreendedor conseguirá verificar quais são as melhores ações de divulgação da empresa para aumentar as vendas, fidelizar os clientes, considerando o mercado consumidor, concorrente e fornecedor. Essa mentoria do plano de promoção, ela está muito assim intercalada com essa aqui, que eu acredito que seja muito como é que eu posso brincar com vocês, né? Não, isso aqui vocês já conhecem, né? Não é estranho essa atividade, né? É. Essa atividade, não é, né, Dai? Super. Super, né? Não é plágio, hein? Não é plágio, como é que é? Desenvolvimento em conjunto, é a parceria. E aqui também, vocês vão ver que tanto essa mentoria como a de finanças, assim, na minha opinião, são excelentes para vocês ofertarem lá na ponta quando a gente for distribuir a ferramenta. Por quê? Aqui, o que a gente sentiu como necessidade? Justamente o cliente ele já está pensando ali em aumento de vendas, mas ele não conhece o seu cliente, ele tem uma segmentação, mas ele não tem acesso às peculiaridades, a um recorte do seu público, né? Então, foi né, até interessante dizer isso, que eu acredito que vale a pena. A Central, né, Dai, a gente fez uma parceria bem bacana em relação às atividades, para verificar também a receptividade de atividades como essa no nosso 0800. Isso também nos deu diretrizes para falar, poxa, é uma mentoria que faz sentido, porque a maior parte do cliente, antes do plano de promoção, ele precisa passar por aqui, né? Se eventualmente ele passou pelo plano de promoção, ele vai vir para cá também, né? É o que a gente tem acompanhado. Então, a gente explica isso ao cliente e distribui essa ferramenta que é um recorte das que vocês estão trabalhando, né? Só focado aí em persona para direcionar esse preenchimento. E aí, recapitulando, não é apenas atividade crua, né? Tem a explicação e quando o cliente recebe a atividade, também recebe mais informações por escrito, explicando exatamente esses detalhes para, digamos, frisar, complementar o que ele deverá preencher. E aí, a gente tem aqui outro resuminho, né, que vocês conhecem bem aí, em relação a essa importância de ter, primeiramente, esse recorte e, principalmente, aqui diferenciar o público-alvo da persona, que a maior parte dos nossos empreendedores acham que é a mesma coisa e não tem ideia para que serve, se confundem, então é bem rico nesse sentido para direcionar a parte comportamental, direcionar o próprio plano de promoção também. E nós temos aqui a nossa última mentoria individual, que essa aqui, digamos que é 2 em 1, porque vocês vão ver que são 2 ferramentas. A gente tem essa ferramenta que é bem simples, mas é uma tabela no qual o empreendedor ele vai classificar a parte de custos, despesas. Então, é um exercício que a gente observa como importante, por quê? Também voltado para a gestão financeira. Não estou conseguindo ter lucro, às vezes o empreendedor ele tem
um perfil assim bem engajado, faz muitas vendas, isso acontece com frequência, mas a gente vê lá no final que o dinheiro não está rendendo. Por quê? Porque ele não tem controles básicos financeiros, ele não tira o Prolabore, ele não faz uma diferenciação do que é custo direto e indireto, e ele não faz muitas vezes porque ele não sabe, porque ele se confunde. Então, também isso aqui, tudo baseado em análises que nós fizemos, também pilotos, a gente constatou dessa importância de explicar para o cliente o que é, mas pedir para ele exercitar mesmo, porque aí quando ele nos entrega, a gente tem condições de falar, ele está confundindo aqui, isso vai refletir onde? Na DRE, né? DRE, também vocês estão trabalhando, né, mas com a outra ferramenta, nossa percepção no atendimento remoto, que a própria ferramenta em si, o nome já causa um pouco de mais receio, principalmente para os empreendedores mais recentes aí de mercado, porque, nossa, mas como é que eu faço, né? Então, pensando nisso, a gente tem aqui uma ferramenta simples, por isso que a gente denominou de DRE simplificada, explicando todos os pontos aqui, o que é cada coisa, como preencher, porque quando ele faz a classificação dos custos e nos entrega essa DRE literalmente com esses dados, a gente consegue ver, olha, está dando lucro, não está dando, e aí você vai explorando com o empreendedor em linha, você consegue absorver, identificar que ele está com dívida no banco a mais do que ele poderia, que ele precisa renegociar o prazo com o fornecedor para atingir aí digamos, um ponto de equilíbrio. Então essa é a ideia, a proposta dessa mentoria. Coloquei aqui um resuminho também, né? Que é apresentar a correta classificação da estrutura de custos para o empreendedor realizar os controles financeiros básicos, avaliando as possibilidades de redução de custos e maximização do lucro. Aqui também, daqui a pouco a gente já abre aí para conversa, mas eu acredito que seja muito rico, né? Porque você está lá com a gente na linha de frente, entregando, por mais que sejam ferramentas diferentes, elas têm o mesmo objetivo. Então, até daí, me corrija se eu estiver errada, quando vocês forem divulgar o programa Guiar, o que eu acredito que seja importante falar? O programa Guiar é um programa de mentoria é uma troca com o nosso especialista através de uma atividade. Vocês aqui no Sebrae na sua empresa já foram apresentados a estas atividades, mas se eventualmente vocês tiverem alguma dúvida, quiserem ir mais a fundo sobre, digamos, as particularidades de que compõe um plano de promoção, gerador de persona, a gestão financeira, agenda essa mentoria conosco, né? Então, acredito que seja bem rico para o nosso cliente, para essa ideia também de continuidade no sentido de poder consumir outros produtos do Sebrae. Aí, para finalizar aqui a minha fala, lembra lá no início também que eu pontuei que o programa Guiar surgiu dessa necessidade de acompanhamento? Aí vocês podem me questionar, mas 30 minutos de atendimento, né? Como é que vocês fazem esse acompanhamento do cliente? A gente tem uma base, então, eventualmente, a gente faz callback, verifica como o cliente está, se ele precisa, eventualmente, ser inserido em alguma outra mentoria, algum outro tema. Esse é um ponto importante também, eu não coloquei o modelinho aqui, mas toda mentoria, além da fala, ela é finalizada com uma devolutiva. A devolutiva é um envio de um relatório, assim como acontecem nas nossas consultorias, o especialista, né, quem pratica a mentoria, ele faz, de acordo com cada tema, um resumo da dor do cliente, de acordo com a orientação prestada, do que viável não, mas assim, possibilidades do empreendedor estudar, colocar em prática e mensurar, e também nós temos os próximos passos, né? Então, agora você vai para esse curso, agora você vai para a consultoria. Então, a gente tem essa ideia de continuidade com outros produtos também,
da casa, e nós temos aí o nosso banco de dados, porque em breve, quando pudermos rodar os kits, nós vamos, com certeza, contatar esses clientes que, aliás, já foram até brifados e se interessarem em participar, porque aí os kits eles terão um tempo de duração, uma dinâmica mais extensa, mas com o mesmo objetivo da nossa mentoria, que é o resultado finalístico para o cliente e para o Sebrae também. Dai, foi um resuminho que eu tentei ser breve, não sei se eu consegui, se eu me fiz ser clara. O que vocês Perfeito. acharam? Fico à vontade aí para a Perfeito. gente bater um papo. Tá, legal. Eu realmente tenho assim, bastante ideia de como funciona a fundo o programa. Vou abrir para dúvidas, então, né? Abro aí para o pessoal da Praxis, principalmente. É um momento de bate-papo mesmo para tirar dúvidas. Mariana, obrigada. Vocês me ouvem bem? Sim, Sim. Sim, sim. Sim, Sé. Para mim ficou bem claro, Dai, só se eu não tiver entendido bem, mas é a parte prática do nosso atendimento Sebrae Soluções, né? Parece que é uma coisa assim, olha, a gente apresenta, mas aí é legal você conversar meia horinha lá com o mentor e aí depois você engata no enfrentar, por exemplo, né? Você me perdoa, Mariana, mas eu estou tentando fazer uma junção aqui para a nossa abordagem em campo, tá? É claro. Sé, eu acho Então, que a gente pode costurar depois como, né? Sim. A minha preocupação é que, assim, se o nosso cliente, com a nossa ferramenta, ele procurar pelo programa Guiar, não necessariamente a gente vai explicar todas as ferramentas que estão dentro da nossa ferramenta, né? Deixa eu explicar melhor. Por exemplo, a nossa ferramenta de marketing, ela tem lá várias abas, que a gente fala são várias ferramentas dentro de uma só. E aqui no Guiar é uma ferramenta só, você vai falar do gerador de persona, sendo que a nossa ferramenta ela é mais completa. Mas eu acho que a gente pode pensar numa forma de agregar, sim, de indicar. Aí depois a gente pensa como que uma coisa une melhor na outra. Conseguiu entender a preocupação? Eu achei muito bacana. Sim. Entendi. Eu entendi. O nosso, você está querendo dizer que tem mais abas, né? Tem mais assuntos. O da Mari é mais focado, mas parece que é um aperitivo para ele experimentar alguma coisa do Sebrae, né, Dai? Também acho. Inclusive, por exemplo, a nossa DRE, ela é mais aprofundada, né? Mas se o cliente não tem noção nenhuma de DRE, o nosso agente, ele não vai conseguir entrar lá, explicar especificamente cada ponto da DRE. Então, se ele vir que o cliente teve interesse, ele pode falar do programa Guiar. Olha, lá no programa Guiar, você tem uma DRE simplificada, que já é um início para você começar a usar uma ferramenta para poder utilizar a nossa no futuro. Acho que a gente pode, sim, unir aí os esforços. Acho que vale a pena. Uma coisa agrega na outra, sim. Legal. Depois a gente pensa melhor no script, né? De como a gente venderia isso. Mas agrega, sim. Legal. Mariana, você usou algumas palavras aí, né, da reflexão, né, que é uma coisa que, de fato, a gente na academia valoriza muito, né, quando o aluno olha para a gente e fala assim, poxa, eu não tinha pensado nisso, né, na verdade a gente não fez nenhum milagre, só deu um pouquinho de visão numa outra perspectiva para ele. E eu sinto que esse programa Guiar é um pouco assim dessa terapia, entre aspas, né? Como que a gente poderia vender, né? Se a Mariana chegasse no campo hoje, na frente do empresário, como é que ela venderia o produto Guiar? Venderia o produto Guiar como uma possibilidade prática do empreendedor ter durante 30 minutos uma orientação pautada sobre uma ferramenta para ele colocar em prática. Então, eu diria assim, olha, você tem o programa Guiar, uma mentoria. O que é a mentoria? É uma troca de experiências a partir de uma ferramenta de gestão. Então, eu indicaria que você procurasse o programa Guiar para poder ter a parte prática
né, da parte de estrutura de custos, do plano de promoção, do gerador de persona, caso você tenha alguma dificuldade com essas planilhas que foram entregues pelos nossos agentes de campo. Então, acho que eu acredito, pensando também no projeto de vocês, tá? Porque quando nós temos uma demanda orgânica, principalmente pelo 0800, né, o cliente ele não tem uma outra ferramenta para comparar. Então, a gente explica oferta, o guiar, como como uma mentoria que vai possibilitar organizar a casa de acordo com o tema e colocar em prática, porque a partir do momento que ele organizar essas informações, ideias, estratégias serão criadas e, a partir do mentor, direcionadas. Então, pensando com vocês, aí me corrijam se eu estiver errada, mas eu venderia como um programa que vai esmiuçar a ferramenta, mas com cuidado, né? Esse que eu acredito que tem que ser bem, digamos assim, dito, não é a mesma ferramenta. Então, assim, olha, para que serve essa ferramenta de estrutura de custos? Tem essa finalidade. Você está com alguma dúvida? Né, você precisa conversar com um especialista para destrinchar alguns pontos, para ter uma análise e verificar alternativas até para fazer bom uso. O Sebrae tem a mentoria, tem o programa Guiar, que o diferencial é que você vai ter um especialista à sua disposição durante 30 minutos, mas o pré-requisito é que você tenha um tempo também para se organizar, porque a gente vai precisar dos dados da sua empresa justamente para trabalhar em conjunto e analisar toda essa aplicabilidade. Eu acredito que se a gente for nessa linha, a gente não vai ofertar algo que seja... Esse é o cuidado, né? Eu não vou ofertar que ele vai ter essa análise da ferramenta que ele recebeu, mas ele vai ter à disposição um mentor se ele precisar realmente de um especialista para discutir alguns pontos que vão fazer a diferença para ele construir a DRE ou a promoção, ou melhor, o planejamento de marketing da empresa. Acredito que esse seja o nosso cuidado, né, na abordagem. Legal, Mari. Mari, e uma outra coisa, a gente está percebendo no campo, a gente começou dia 20, né, o campo, as pessoas que nos atendem muito mais, como eu te falei, né, para ter uma terapia exatamente do que para mostrar uma ferramenta ou qualquer coisa do gênero. Na prática, essa meia hora, se eu quiser te ligar para ficar conversando e fazendo terapia sobre a pandemia, a falta de cliente no meu negócio, ou a falta de caixa para colocar na planilha, como que vocês lidam com isso? Pode passar meia hora. O que é na prática essa orientação? Boa pergunta, viu? Porque, de fato, se o mentor não tiver essa administração do tempo, isso que em todos os treinamentos com os colaboradores, a gente vem também procurando de alguma forma melhorar essa questão, porque a gente dá essa autonomia. Olha, nós somos os especialistas, a gente entende que o empreendedor, cada um, obviamente, tem a sua necessidade, a sua história de vida, tudo isso também é muito rico para a mentoria, mas não se esqueça que são 30 minutos. Então, a gente tem algumas técnicas no início de ter uma apresentação, só digamos, uma recuperação do contato quando ele foi inscrito, né? Então, a gente trabalha como uma jornada, né? Você foi inscrito, na regimentação a gente bate muito forte nisso, desse cuidado para explicar o que é a mentoria, qual que é a coparticipação do cliente, porque aí, teoricamente, quando ele chegar no dia, no agendamento, ele está lapidado. Aí o mentor ele só faz uma recapitulação rápida, olha, nós temos aqui 30 minutos, com base aqui na sua atividade que foi entregue, eu vou conduzir, né, e vai dando alguns gatilhos para ter também essa troca, e a interrupção, a gente até brinca, né, com os técnicos, nesse caso é válida a interrupção, desde que seja de uma forma polida e contextualizada, né? Você direciona a mentoria. Se você deixar na mão do cliente, ele vai falar realmente 30 minutos e a gente vai perder a essência da mentoria, que é a prática, né? E ali também um cuidado que a gente tem tido é não explicar a parte conceitual, né? Só quando alguns detalhes que se façam importantes. Por quê?
A parte conceitual ele teve na regimentação, ele recebeu por e-mail, ou seja, ele já fez tudo isso. Eu recebi a ferramenta, eu analisei, eu já verifiquei o que o empreendedor tem dúvidas, porque ele não entregou ou porque deu esse resultado, aí eu vou levando aqueles elementos, olha, eu percebi isso, você ficou com alguma dúvida, então vai, digamos, costurando a mentoria nesse sentido, e é a mesma coisa que a gente fala nas consultorias, né? Tá na sua mão, se você realmente observar que está caminhando aí para a finalização do tempo e o cliente precisa de mais tempo, sem ser prolixo, mas que vai fazer a diferença, agenda um novo horário, ou deixa isso também na devolutiva como sugestão, né, para o cliente saber da sua importância. Isso é algo também que a gente tem trabalhado, porque tem empreendedores que, até por uma questão cultural, eles vão querer tudo pronto. Né, eles vão procurar a mentoria achando que o Sebrae vai preencher, que o Sebrae vai dar a fórmula mágica. Isso é cultural, mas a gente vem trabalhando não só na mentoria, mas na etapa anterior, que é fundamental, essa corresponsabilidade. Vai fazer diferença a mentoria? Vai, se você tiver disponibilidade para ouvir, né, para ter literalmente essa troca, que é o que faz ser uma mentoria. Claro que na teoria é lindo, na prática tem inúmeras diferenças aí de clientes, mas a gente vem administrando de acordo com a autonomia do mentor, né, e com a entrega que nós damos na regimentação, que é o ponto vital, também para não vender algo que depois o cliente fala, nossa, mas não era isso que eu esperava, né? É um cuidado que a gente tem tido. E Mari, vejo que demanda muita hora, obviamente, dos seus técnicos, né? O quanto que vocês conseguem absorver de demanda por escritório regional, por região? Como que é essa questão da demanda? A gente pretende chegar, para você ter ideia, nos 800 atendimentos dia. Supondo, né, obviamente não vai acontecer, mas no pior dos mundos ou no melhor dos mundos, os 800 se interessem pelo programa Guiar por dia. Qual que é o fluxo, qual que é a demanda que você consegue absorver? Essa demanda, Cecília, no momento a gente está a passos, digamos, mais lentos por uma questão interna de contrato. O que ocorre? A central vai ter uma mudança de contrato, onde a nossa parte N2 será, digamos, terceirizada, então o novo contrato vai absorver N1 e N2, e a equipe própria vai conseguir ficar, não digo 100%, mas 90% focada em mentoria. Então, quando o contrato sair, a gente conseguirá, de fato, rodar todos os projetos de forma simultânea. Hoje, a gente trabalha conciliando as outras frentes, então a gente tem rodado aí com uma média de 14 atendimentos por dia, a gente também está com outro projeto de mentoria coletiva, né, nós estamos rodando aí, rodamos alguns pilotos, estamos com uma outra parceria para tentar otimizar vários atendimentos numa sala de aula, né, mas com a troca incisiva do mentor. Então, são algumas estratégias que a Central tem rodado para dar conta desses clientes. Então, o que eu sugiro? Tem problema ofertar? Pode ofertar, porque a gente tem um controle aqui de base e alguns técnicos que poderão eventualmente ser alocados para suprir essa demanda. O que a gente não pode é falar, olha, amanhã você vai ser atendido, que a gente tem uma logística, né? Então, eu até proporia da seguinte maneira, que o cliente que for receber a visita do agente, que ele seja canalizado para agendar essa mentoria pelo nosso WhatsApp, porque o nosso canal de WhatsApp é direto com o N2, então nem vai passar pelo N1, e ali no N2 ele já se identifica, olha, fiquei sabendo do programa Guiar, eu recebi aqui a visita do Sebrae na minha empresa, e aí a gente já tem ali condições de administrar e internamente fazer o atendimento desses clientes. Claro que a gente vai ter que ter um acompanhamento aí diário, porque se essa demanda, considerando, Cecília, o que você falou, aumentar de um dia para o outro de forma assim, gritante, a gente vai ter que mexer internamente, mas é algo que, né, daí a gente já conversou, está dentro aí do nosso planejamento também.
Show. Tudo bem? Tudo bem. Acho que atendeu a... Cecília? Tudo bem? Será que ela caiu? Mas foi ótima, Mari, sua explicação. Acho que esse é o caminho. Acho que assim, Pedro, se tem alguma dúvida, Fê? Não, gostei, me ajudou muito a Não, entender. tudo certo aqui, Dai. Tudo certo? Tá. Tudo certo. Acho que a C, A deixa eu C ver, caiu. tá saindo, Acho que caiu mesmo. Vamos só ver se ela volta, se ela tem alguma dúvida. Mas a gente está gravando também, né? Então depois ela pode dar uma olhadinha. Só aguardar mais um pouquinho, se ela retorna. Acho que ela caiu mesmo, Pedro. Vamos fazer o seguinte, então. Então, se o Pedro e a Fê não têm mais nenhuma dúvida, obrigada, Mari, perfeito, parabéns. Esclareceu muito, muito, muito mesmo, até para mim, que não tinha tanto aprofundamento aí nesse nosso programa. Eu gravei a apresentação, então, reforçando que o objetivo é a prática, é pegar todo esse nosso conteúdo e transformar isso num treinamento dos agentes, né? E se eles tiverem alguma dúvida, eu mando para você, né? Claro. Algum questionamento eu encaminho para você. Uma coisa que a Cecília perguntou para a Simone... Dai. Oi? A Cecília caiu, não consegue voltar. Ela falou para a gente ir tocando, como está sendo gravado, depois ela dá uma... Perfeito, Pedro. Perfeito, beleza. E aí, uma coisa que a Cecília perguntou, Mari, eu vou perguntar para você, é se a gente tem algum folderzinho, não impresso, mas algum material, um PDF, algum materialzinho que talvez o nosso agente de campo, porque os nossos agentes eles têm tablets, né? E talvez a gente possa colocar no tablet dele para ele mostrar assim, para o cliente, para ficar uma coisa mais visual. A gente tem algum material pronto disso, do guiar? Tem, a gente tem o que eu vou fazer é só customizar, então, pensando no agente, para ser algo mais objetivo, que a gente tem um guia do guiar, o guia do guiar, né, mas é o guia, é um material falando exatamente da essência, dos formatos, tanto kit como individual. Nós criamos também um layout para ser enviado aos nossos clientes. Acho que a Cecília está voltando, né? Deixa eu ver. Tá. Acho que... Tá. Uhum. Cecília? Oi, eu voltei. Desculpa, gente. Caí e não conseguia voltar. Desculpa. Imagina. Estou respondendo aqui a pergunta da Dai, e aí sobre aquele outro questionamento, qualquer coisa, eu retomo, tá? Mas a Dai estava perguntando se a gente tem algum material que os agentes possam apresentar lá no tablet. A gente tem um material, eu só vou fazer uma customização para deixá-lo mais objetivo, mais visual, mas eu tenho isso aqui pronto, é só um recorte, eu encaminho para a Dai, e eu só vou reiterar um ponto que é importante, né, Cecília, a Fernando Pedro, na linha de frente, direcionar o cliente que queira agendar para o WhatsApp, porque aí, para nós, em termos de acompanhamento desse fluxo e qualquer alteração interna para dar conta dessa demanda é essencial. Então, eu só vou pedir essa gentileza. Mari, esse materialzinho que você vai customizar, eu acho que assim, pouco texto, muito pouco texto, mas só o core mesmo, né, da informação, só para o agente, se a gente for colocar no tablet dele, só para ele ter realmente como mostrar, olha, o guiar é isso,
E aí, talvez, Legal. nesse próprio material, você pode colocar o número do WhatsApp. Porque aí o Ótimo. cliente já toma nota na hora. Ah, tranquilo, tem pronto. Só vou mudar realmente, tirar um pouco do texto. Nessa apresentação, a gente pode falar em linhas gerais, então, que é a mentoria para gestão, inovação e planejamento. E aí, para canalizar, porque eu entendo, é uma visita, eu vou direcionar para DRE, para marketing, mas de repente o cliente ele observa ali um tema que, poxa, isso aqui é algo que eu preciso explorar. Sim. Então, eu acho que acredito, né, que é importante deixar todos esses temas linkados também. O que você acha, Dai? Sim, porque é importante, eu acho que a grande importância é o nosso agente, ele mostrar para o nosso cliente que tem um programa do Sebrae, e dentro desse programa ele tem a possibilidade de passar por essa mentoria, que é uma mentoria de 30 minutos, e a mentoria, hoje ela está estruturada dentro desses temas, tais temas. Se o cliente tiver interesse em agendar, ele manda uma mensagem nesse WhatsApp. É uma mensagem rápida. Perfeito, Dai. Perfeito. Rápida. Então, por isso que se ele tem alguma coisa na mão, ele já mostra ali para o cliente. Inclusive, por exemplo, o nosso agente, ele acabou de mostrar a ferramenta de DRE para o cliente e viu que o cliente ficou interessado, ele pode até falar, olha, seu João, dentro desse diário, o senhor tem, inclusive, uma mentoria para falar sobre DRE. Então, se o senhor tiver dificuldade em iniciar o seu DRE, lá a gente mostra para o senhor o início desse processo. Ótimo. De DRE. Então, fica super legal, né? Fica gostoso de vender, de apresentar o programa para o cliente. Então, assim, sucinto, linhas bem gerais. E o agente de campo ele já sabe que naquele material tem o WhatsApp do cliente já na hora. O cliente já pega o celular dele, já manda o WhatsApp, e a gente vai monitorando essa demanda, né? Se ela crescer muito, aí internamente a gente vai... Mas é um materialzinho assim, sucinto, visual, para o agente poder mostrar para o cliente. Acho que assim Beleza, combinado. Então, eu te encaminho hoje mesmo. Eu encaminho essa apresentação que a gente utilizou também. Tá. E fico à disposição, tá? O que vocês precisarem, a gente vai aí construindo junto. Podem contar comigo. Tá bom, tamo junto. Você, alguma dúvida? Você quer voltar naquele ponto? Você, que a Mari estava respondendo na hora que você caiu? Caiu de novo. Ela caiu de novo. Caiu de novo, tadinho. Mas é isso, Pedro. Se ficar, eu vou estar gravado, eu vou disponibilizar para vocês essas gravações. E aí, se ficar alguma dúvida da CEA, a gente tem contato direto com a Mari e a gente vai tirando essas dúvidas. Tá bom, então, perfeito, Dai. Muito obrigado. E obrigada pela sua atenção. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigada mesmo. Foi ótimo. Pedro, Fê, Cecília, Mari. Acho que foi muito bom, né? Se vocês quiserem foi muito bom para esclarecer, para a gente construir a melhor forma de passar esse conteúdo para o cliente. Obrigada mesmo. Viu? Obrigada, viu, Mari? Foi muito esclarecedor. Que bom, eu fico feliz, gente. Eu que agradeço a oportunidade e a parceria. Tá. E a gente retoma, então, às 15 horas, a gente retoma com o Empreenda Rápido. Aí, às 15 a gente tem Empreenda Rápido e às 16 a gente tem Sebrae Tech. Beleza? Tá bom. Beleza. Obrigada. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.